Alô, amigos, telespectadores, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pelo Box, TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular. tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Dupla Grenal patina no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tudo fica como antes. Internacional é o 14º, o Grêmio cai para a 16ª posição. Ambos perderam no final de semana pelo mesmo placar. Tá conjugada a coisa. 3-1. Grêmio 3-1 Internacional. Agora uma parada para a Copa do Mundo. Copa do Mundo que está praticamente a uma semana de seu começo. Tivemos no final de semana a seleção brasileira com casa cheia, o Maracanã lotado, um público superior a 70 mil assistentes e uma vitória tranquila do selecionado canarinho. Em dois tempos. Primeiro tempo complicado pela seleção do Panamá e na fase complementar mudou praticamente todo o time e veio a goleada. Assunto que nós vamos debater no decorrer do programa de hoje, porque eu estou, não sei se vocês não estão também, preocupado com o nosso selecionado. Não tem uma jogada definida, não tem um jogador de destaque na seleção brasileira, no meu modo de ver. Mas é assunto que nós vamos debater daqui a pouco. O Palmeiras, a duras penas, venceu a Chapecoense e a Chapecoense, por detalhes, não empatou numa penalidade máxima que bateu o travessão a 45 minutos do segundo tempo. Palmeiras é cada vez mais líder, tem 41. O Flamengo tem 34 e um jogo a menos. Fluminense é o terceiro e o Atlético Paranaense do Odair Hellmann é o quarto colocado na tabela classificatória. Voleibol, futsal, assuntos que nós vamos debater daqui a pouco, com a participação de Carlos Dantas, que traz a sua saudação aos telespectadores online. É com você, Dantas. Alô, Jorge Antônio Guedes e demais colegas de trabalho, meu amigo Carvalho, da Planalto aí com nós, que orgulho, hein, Carvalho? O negócio é o seguinte, eu larguei dupla Grenal, seleção brasileira, eu sou João Fonseca, depois de 22 anos, um brilhante surge no tênis mundial que se chama João Fonseca. Além de vencer o Djokovic, o maior fenômeno do tênis nos últimos 15, 20 anos, no último fim de semana ele venceu o norueguês, ao natural, o Casper Ruud. E aí está cada vez se firmando mais. Dá gosto de ver esse jovem com 19 anos. O que eu quero com dupla Grenal e seleção brasileira, São Jorge? Que virada deu do João, hein? Virada brasileira realmente para cima do seu oponente. E você, Paulo Roberto Mafessoni, um dos narradores esportivos mais caracterizados aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, meu brilhante presidente do Lions. Olá, Jorge. Alô, amigos da TV Passo Fundo, Dantas. Especial hoje, né? Dia do aniversário do nosso colega Carlos Rogério Dantas. Muitas e muitas felicidades, vida longa, Dantas, e que você continue sendo essa pessoa extraordinária que é. Uma pessoa que tem um fino trato, dedicado, pai de família extremado. Cara, muito bacana. Gosto muito de você, Dantas. E desejo tudo de bom nesta novo ciclo. Agora você começa com a pedra que a gente começa o jogo do dominó. 6-6, é isso? 6-6, fechado, portanto, parabéns ao Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Um abraço carinhoso da nossa equipe esportiva, da direção da TV Passo Fundo, com o Fernando Bertocchi, o Jorge. Enfim, desejamos que você tenha vida longa e muita plata. Luiz Carlos Carvalho,
repórter, narrador esportivo, nosso convidado de honra do programa de hoje para um debate muito especial, ou seja, Seleção Brasileira de Futebol e a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Luiz Carlos Carvalho, fique à vontade, é um prazer tê-lo de volta por aqui. Saudação, Jorge, Paulo Mafezoni, parabéns, dança da equipe da TV Passo Fundo, mais uma vez, satisfação estar por aqui para falar do nosso esporte. Eu sempre vou confiar na seleção brasileira, apesar dos problemas. Agora, a dupla Grenal realmente é um problema sério e vamos ter aí 20 jogos sofridos pela frente. Inconfiável, portanto, a dupla Grenal, no entender de Luiz Carlos Carvalho. Mas são assuntos que nós vamos debater e tratar já em seguidinha, depois do intervalo comercial. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo. Luiz Carlos Carvalho dividindo a bancada conosco e online a participação de Paulo Roberto Mafezoni e Carlos Dantas. O Paulo Roberto ajeitando inclusive ali a sua posição geográfica, geométrica também, não é? E chegando para desejar aos telespectadores aquela mensagem de otimismo. Mas nós vamos começar debatendo um pouquinho assim o assunto do futebol local. Passo Fundo e Gaúcho devem abrir a temporada neste mês de junho, 21, 22 do corrente. O que te parece isso, Luiz Carlos Carvalho? Não é tardiamente a abertura da tarefa de se preparar para o campeonato da Série 2? O que os dois clubes estão a dizer? Que estão já com várias contratações encaminhadas, a comissão técnica está definida, então já tem um planejamento estabelecido. Os dois estádios passam por melhorias. Neste começo de semana tem o Congresso Técnico da Federação Gaúcha de Futebol. Eu percebo dos dois lados muita confiança, sabendo que vai ser o campeonato mais difícil dos últimos anos. Muitos candidatos para apenas 2 vagas. Hein? É o pensamento do Paulo Mafezoni? E inclusive o Luiz Carlos Carvalho colocou um tema bem interessante. Tem o Congresso Técnico e a Federação vai propor 2 propostas. Uma
a manutenção da que foi a competição do ano passado. E a outra proposta eu não saberia explicar agora. Sabe me dizer? Olha, são várias ideias. Vai ser uma competição mais curta, viu? Não vai ser uma competição longa. 3 meses, aí em 3 meses saberemos se voltaremos ou não para a Série A. Se fala da possibilidade de chaves, também em confrontos regionais, o certo é que vai ter clássico, né? Passo Fundo e Gaúcho. E você, Carlos Dantas, o aniversariante da rodada? Não, Dante, mais nada, obrigado pelas congratulações aí, né? Mas com relação à Série 2, eu concordo que vai ser o mais difícil e vou além. Eu acho que não serão 2 vagas, é uma vaga só. A outra, para mim, já é do Brasil de Pelotas. Pode escrever aí. Porque se o Brasil não entrar por bem, ele vai entrar por mal. Porque é um time que representa muito e tem muita afinidade com Chico Noveleto, que ainda corre e caminha por dentro dos corredores da Federação Gaúcha. Isso é o que eu acho. Não interessa a fórmula, mas que vai ser complicado, vai ser muito difícil essa competição. Você já ouviu falar, Luiz Carlos Carvalho, em Mandiná? Não precisa responder, Luiz Carlos Carvalho. O campeonato começa no mês de julho. Agosto. Julho é preparativos ainda. Preparativos, né? Começa no mês de agosto. Carvalho, nessa peleia nós não podemos nos intrometer, Carvalho. Aí é amor antigo. E segundo o Carlos Dantas, uma vaga apenas para o acesso à divisão de honra do nosso futebol. Vamos deixar a bola rolar, Luiz Carlos Carvalho. Não é essa a sua maneira de pensar? Eu acho que o Brasil de Pelotas vai ter muitas dificuldades, como o caso do Pelotas também, que desceram. O Brasil, por exemplo, na minha opinião, não era melhor que o Gaúcho agora da Copinha. Foi decidido no pênalti. O Gaúcho foi mal nas cobranças, mas eu não vi o Brasil melhor que o Gaúcho, por exemplo. E o Brasil foi o campeão. Muito bem. Só que isso aí é passado, né? O presente agora é outro Brasil, com nova administração. Dispensaram o Gilson, trouxeram um técnico que foi vencedor no estado de Santa Catarina, se eu não me lembro. Né? Então a reforma é muito grande, inclusive de mentalidade. É outro Brasil de Pelotas e certamente o ponto mais forte do Brasil se chama a torcida do Brasil. O que tu acha, Mafessoni? O Chavante sempre se caracterizou por isso, pela força que tem do seu quadro de torcedores. É impressionante como o torcedor pelotense, né, que devotado, gosta do esporte, né? Sobretudo o torcedor do Chavante, o torcedor do Brasil. O Pelotas também tem uma torcida apaixonada e tal, mas o Brasil é, sem sombra de dúvidas, eu acho a mais empolgada torcida do interior do estado. A gente vai ter 2 campeonatos. Tem um primeiro campeonato que é a fase de classificação. A gente tem chegado, o Passo Fundo tem chegado muito bem na fase inicial. Está faltando aquela fase de chegada, a hora de decidir. O Gaúcho esse ano vai poder chegar mais longe, acredito, com a própria iluminação. Jogos que o Gaúcho vai ter o apoio do seu torcedor, vai ter uma pontuação maior, vai fazer a diferença. Mas você pode fazer uma grande campanha na primeira fase. Se você não tiver um poder de chegada lá na frente, não adianta. Então tem que ser bem no primeiro e no segundo campeonato, dentro do campeonato. São opiniões, Carlos Dantas e Mafessoni. Falando em iluminação, o Passo Fundo também vai modificar a iluminação do seu estádio? Sim. Está trabalhando, segundo a direção, para melhorias no estádio. Também está no projeto Iluminação. É isso que o Carvalho falou. Não adianta fazer uma bela primeira fase, na segunda, na fase reta final, não chegar. Aconteceu com a Aimoré, né? Tinha tudo para chegar, já estavam quase que contando com a vaga. E na última hora, o burrinho empacou e não foi mais, pessoal. Então vocês estão otimistas quanto à presença dos nossos representantes, à exceção, logicamente, do Dantas, que já diagnosticou. Brasil de Pelotas tem uma vaga garantida na série principal do nosso futebol. Eu não acredito. Eu não digo garantida, seu Jorge. Eu estou dizendo que é um dos fortes candidatos pela estrutura que está remontando. Então, eu não sou comentarista de obras prontas. Assim é fácil comentar depois que está tudo pronto. Eu quero ver só
fazer uma projeção técnica e fática, que é o caso do Brasil de Pelotas. Ou vai querer me duvidar e dizer que o Brasil não está se reestruturando, principalmente com essa história do SAF? Mas o detalhe é o seguinte, Dantas, as demais equipes também estão se movimentando. Futebol de Passo Fundo está com uma infraestrutura impressionante, tanto no Gaúcho como no Passo Fundo. Isso é importante para o futebol do interior, não, Luiz? E 2 técnicos que conhecem o caminho do futebol do interior, Fabiano Daitz no Gaúcho e o Márcio Nunes no Passo Fundo. Muito bem, bem observado. O técnico é fundamental. Além dos clássicos, Jorge, além dos clássicos, Gaúcho e Passo Fundo, Brasil e Pelotas, quais os outros clássicos que teremos ou não teremos clássico de cidades? São praticamente esses 2 aí. Não tem... Mas aí temos ainda quem, né, nessa disputa? Brapel? Sim. Ele falou, Dantas, não sei se você observou, além do Brapel e Igaquá, teríamos outro clássico ainda para interferir, logicamente, a nível classificatório. Acho que não, né? Acho que não. Não, Guarani e Bagé não vai ter, então não vai ter. Teria Bagé, mas... E os outros clubes que participarão? Esportivo? Aí vem Guarani de Venâncio Aires, Brasil de Farroupilha, Esportivo de Bento Gonçalves, Glória de Vacaria, Lajeadense. Todas camisas pesadas do futebol gaúcho, hein? Aimoré. Camisas fortes, que logicamente na hora da definição eles estão ali batendo o pé. Só não vai poder participar, vai ter que ficar acompanhando aí a dupla Avenida e Inter SM, só para o ano que vem. Detalhes, né? Santa Cruz do Sul vem com seu representante também, né? Sim, Santa Cruz. O Dutra é o novo técnico do Glória de Vacaria. Ele esteve no Avenida de Santa Cruz, juntamente com o filhinho lá, que era o diretor executivo. O Passo Fundo tem um novo diretor executivo, que já esteve aqui batendo um papo conosco, não é? E se mostrou bastante otimista quanto às convocações e às contratações que já foram feitas e as observações que estão sendo feitas e testadas para trazer cada jogador definido para uma posição certa. Não é, Luiz? E a gente espera que a federação coloque uma arbitragem boa nesse campeonato, que ano passado ficou a desejar a arbitragem na Série A2. Então, está documentada a situação. Passo Fundo e Gaúcho começam a temporada lá por 21 e 22 deste mês. Terão 30 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para alinhavar as coisas e participar da estreia da competição. Aliás, a arrancada na competição é importante também, não, Luiz? Largar bem, fazer uma boa pontuação para poder decidir dentro de casa mais à frente. Muito bem, isso é importante. E os nossos representantes, então, estão de olho vivo aí na expectativa, logicamente, de chegarem à divisão de honra do nosso futebol. Mais uma pergunta que eu faço para os telespectadores, para os nossos participantes aqui, logicamente. Trata-se indiscutivelmente da seleção brasileira de futebol, que se despediu dos gramados do Brasil no último final de semana, com uma vitória muito boa em cima do Panamá. Isso é importante, o resultado, 6-2, não é? É gratificante, o público lá correspondeu à expectativa, o verde e amarelo estava simbolizado pela presença do nosso público torcedor. O que te pareceu a despedida do selecionado canarinho, meu caro Luiz Carlos Carvalho? A seleção não fez um bom primeiro tempo, alguns jogadores ficaram a dever, mas o que me trouxe de otimismo foi as alternativas que surgiram no segundo tempo. A possibilidade de o técnico Ancelotti realizar alterações durante a competição. Vai ser muito difícil essa Copa do Mundo e para chegar esse ano tem uma fase a mais. Então eu levei fé principalmente pelas alternativas que vieram durante o jogo. Alternativas muito boas, principalmente no segundo tempo, não é? Sim. Danilo, destaque, hein? É verdade. Danilo é muito bom jogador. Muito bom. O próprio Igor Thiago, que é uma alternativa lá na frente. Bom batedor de pênalti também, se precisar. Eu vi. E o Ryan, que tem um futuro muito bom na seleção brasileira.
Opiniões Mas agora o de... Jorge, na abertura, falou que estamos há dias, quase uma semana, para a Copa. Nós vamos ter mais um amistoso no sábado que vem. Egito. E aí depois... E aí começa. Aí eu pergunto para vocês. E o Jorge disse assim, Paulo, não vimos nenhuma jogada e tal. Mas esses caras vão treinar quando, hein? Porque se apresentaram ontem para jogar amanhã uma Copa do Mundo. Passou o tempo aquele que se tinha 30, 40 dias de preparação de uma seleção brasileira, não? Essa é uma vantagem que tem, por exemplo, uma seleção que já está com a base definida. A França, por exemplo, já tem uma base definida. O Brasil está com uma fase sendo montada. Então vai ter um desafio maior. Mas é uma realidade do futebol mundial hoje, tem pouco tempo. O Brasil lá, se você olhar na Copa de 86, tinha 3 meses de preparação. 40 anos depois tem 10 dias só para fazer treinamentos. Os aspirantes à Copa do Mundo e as seleções, logicamente, estão em atividades, praticamente em atividades. Veja que tivemos uma definição no final de semana, onde os brasileiros lá estavam e o Guimarães acabou dando a taça para o PSG. Mas essa zaga do Brasil, se der certo aí, vai ser muito boa na Copa do Mundo. Excelente. Os dois nomes muito bons, né? Muito bons. E o goleiro, esperamos que o Alisson consiga se firmar de vez, né? Na seleção do Brasil, deve ser o titular, esperamos que ele faça uma boa Copa do Mundo. Para mim, o goleiro vai ser o goleiro do Grêmio. Para mim, tecnicamente, e está em forma, no momento, eu acho que foi a convocação mais sensata do treinador brasileiro, né, foi esse goleiro do Grêmio. Ele realmente está numa fase muito boa e eu acho que, para mim, vai ser ele o treinador, vai ser ele o titular. Eu concordo com a opinião do Dantas e ontem eu quis observar a opinião da crônica esportiva brasileira. O pessoal está muito desconfiado com o Alisson, viu? Achando que o Alisson não está no ponto para essa Copa do Mundo, que voltou da lesão, que não vinha fazendo uma boa campanha também lá no clube que ele estava disputando. O Alisson vem vindo de uma lesão, né? De uma recuperação. E por falar em lesão, Luiz Carlos Carvalho, Paulo Roberto Mafessoni e Carlos Dantas, a lesão do Neymar complicou a coisa, não é? Me parece que ele está manquitolando, ao menos ontem, quando era focado pela TV e tal, no jogo contra o Panamá, ele mostrava que estava puxando a perna e, consequentemente, olha, é um grande problema, é um desfalque enorme, no meu entender. Sem dúvida, vocês viram que o Santos disse que era um simples edema. Estava tratando o rapaz por um edema. Lá, o grupo médico da seleção viu que se tratava de uma lesão muscular de maior intensidade. Aí pergunto, o Santos faltou com a verdade? O que fez? Porque agora fica essa situação, não? Mas a verdade é que a seleção, né, e o comando técnico só levaram o Neymar, claro, com a possibilidade de jogar. Porque com esse jogador que tem aí, ele joga muito. Mas a questão é grupo. Ele é um cara que é carismático, une o grupo. E nessa hora, tem que ter união. A bruxaria tem que estar fechada. Porque se rachar o grupo, nós não vamos classificar nem na terceira fase. Embora eu acho que não classifique. Pelo futebol, até que apresentaram um pouco que eu vi nesse amistoso fim de semana contra o coitadinho do Panamá. Quem é o Panamá? Né? Assim mesmo, o jogador do Panamá fez um golaço, um ponto sem ata, que nunca mais ele fazia outro gol daqueles, né? Então, a verdade é que o Neymar ele une o grupo, né? Ou desune de última hora se não der certo. O Neymar, tendo condições, 60% das condições, ele é melhor que alguns que já estão na seleção. Se ele puder entrar uns 20 minutos em alguma partida, como o Denilson entrava na Copa 2002, eu sempre lembro, se ele puder entrar e contribuir, já valeu a convocação. Como eu acho que se precisar de bater o último pênalti, na decisão ele não vai tremer. Ele nunca tremeu para cobrar um pênalti na seleção brasileira. Talvez por isso ele possa lá na frente fazer a diferença. Bem observado, é a quarta Copa do Mundo dele, né? É um jogador experiente, diferenciado, que quando entrar em campo vai chamar a atenção do adversário. Não há dúvidas. Quem não vai temer a entrada do Neymar em campo aí?
Eu gosto de trazer o Luiz Carlos Carvalho aqui para nós debater, porque ele, estatisticamente, ele tem uma memória fantástica. Veja que já salientou aí o detalhe do Denilson, que era aproveitado na seleção brasileira, né? E mais outros que, logicamente, eram levados para 20 minutos numa competição internacional. O próprio Viola entrou no final lá na decisão de 94, completou o time. Mas principalmente o Denilson, que conseguiu segurar os jogadores da seleção da Turquia no final e o Brasil chegou à decisão. Então, eu acho que por esse aspecto o Neymar pode ser importante lá na frente em algum momento. Que vai chegar o momento que o Brasil pode ir para pênalti. Eu acho que o Neymar não vai tremer. Vai ser preservado, portanto, o Neymar até o primeiro jogo, né? Não vai haver corte no teu entender e no entender de vocês aí que estão no outro lado. Não, eu acho que ele vai por aquilo que o Dantas disse, ele faz bem pro grupo, entendeu? É um camarada que anima ali na questão do treino, na questão do jogo. E é o seguinte, vamos combinar, futebol hoje também é negócio, né? E o Neymar na Copa chama-se din-din, né? Muito din-din, isso é importante. Quanto à seleção do Egito, eu desconheço. Não sei se tem algum craque ali que possa complicar as coisas no treino final da seleção brasileira. O futebol africano evoluiu muito ultimamente e vai apresentar já algumas dificuldades para a seleção brasileira. Já é um teste bem mais forte que esse contra o Panamá. Diga. Não, o próprio Marrocos, para mim, já vai ser uma pedreira na estreia. Bem observado, né? Sim, já é um bom teste. E esse ano, pessoal, chama a atenção que serão 48 seleções, é isso? A exemplo da Copa do Mundo de Clubes. Você vai ter que passar por um jogo a mais, pela fase 16 avos, antes de chegar nas oitavas. Muito observado aí. E um outro detalhe, não é? Os jogos serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e no México. Então, vai haver uma diversificação de torcedores, inclusive. O Brasil foi o primeiro a vencer uma Copa em 2 continentes, né? Foi 2002. Agora tem a chance de ser o primeiro a vencer em 3 continentes. Veja o detalhe do Luiz Carlos Carvalho. Mas sempre nós vamos agarrando a algo, né? Isso é bacana, esse otimismo nosso brasileiro. Eu ontem fiquei feliz de ver. Fiquei um pouquinho triste de ver o canto do hino nacional, não estava muito afinado lá, né? O hino nacional ontem desafinou total. Cantor e cantora, não é? Era a Marrom e o Belo. O Belo, então, o detalhe, não sei se vocês observaram, ele estava com o retorno na cintura e não conseguia sintonizar esse retorno. Isso que complicou, então, a execução do hino nacional. Não sei se vocês notaram. Sem dúvida. Diga. Sem dúvida, foi isso aí que acabou derrubando ele, porque botaram aquela parte que é orquestrada, que toca no jogo de forma... né, mais compilada o hino, e ele não conseguia dar o tom, né? Que a velocidade que era. Olha, eu vou dizer a verdade, a Marrom, esse Belo aí, eu acho que nunca teve no colégio, não sabe nem a metade do hino nacional. Mas a Marrom, que tem um nome, um grande prestígio, entrar numa fria dessa, sabe? Aí a torcida já misturaram política no meio, olha, queimaram o filme bem queimadinho, né? Então... O Belo então nem se fala, né? Cara que era há pouco tempo estava envolvido com traficante e foi preso com fuzil, né? Não sabe cantar? Claro que não sabe. Eu acho que ele nunca entrou no colégio, mal sabe cantar e olhe lá. E o interessante é que virou... E aquelas chuteiras, a cor daquelas chuteiras lá ontem, hein? E virou uma torcida... E virou uma torcida clubista em alguns momentos, né? Gol do Ryan, a torcida do Vasco vibrava. Gol do Paquetá, vibrava o lado do Flamengo. Gol do Vini Júnior, enfim. O pessoal fez uma mistureba, né? Tudo bem. Mas é a nossa seleção brasileira, é a expectativa, é a união do povo do Brasil, né, em torno da seleção canarinha. Vamos aguardar os acontecimentos, que eles façam uma boa viagem e um ótimo retorno depois da Copa do Mundo, trazendo o troféu. Você acha que o Hexa chega aí ou não? É uma construção a cada jogo. Eu confio, como sempre, não vai ser fácil, mas vamos acreditar. Muito bem. Acreditando ou não, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já em seguidinha.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Alô, amigos telespectadores, estamos de volta. O assunto aqui é esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos dividindo a bancada com o narrador esportivo da Rádio Planalto, Luiz Carlos Carvalho. E conosco também no debate, via online, o narrador esportivo Paulo Roberto Matessoni e o repórter de todas as ocasiões, aniversariante da semana, Carlos Dantas. Tivemos voleibol no final de semana em Passo Fundo, agitando as quadras do Instituto Educacional, o nosso querido IE. Você acompanhou alguns detalhes, meu caro Carlos Dantas? Ok, seu Jorge. Antes de mais nada, de entrar no vôlei feminino, estão aí as imagens do último set. Quero mandar um abraço para uma telespectadora nossa em Petrolina, lá em Pernambuco, que fica ligado também no nosso programa, porque minha amiga Sônia Marinha dos Santos. Alô, Petrolina, aquele abraço. Com relação ao vôlei feminino, olha, Venâncio Aires vendeu caro essa vitória, esse título para o time de Passo Fundo, que perdia por 2-0, fez 2-1, buscou 2-2 e no tie-break, né, venceu Venâncio Aires, sendo heptacampeã da Copa Cláudio Braga, a equipe comandada por Gilberto Belaver. As gurias iniciaram muito nervosas, porque uma das poucas vezes teve um bom público presente, torcendo por elas, mas é que a equipe adversária era muito boa, umas gurias muito técnica e com um bom padrão de jogo. Mas Passo Fundo, no detalhe, conseguiu vencer no tie-break a Copa Cláudio Braga, e agora a próxima competição é dia 13 e 14, os Jogos Universitários Gaúchos em Novo Hamburgo, em busca de mais um título, essa equipe sensacional do vôlei feminino de Passo Fundo, seu Jorge. Definido o adversário do Passo Fundo Futsal, é o Guarani de Espumoso, né? Para a fase final. Jogos que serão realizados lá e aqui em Passo Fundo, possivelmente aqui em Passo Fundo, porque há uma penalidade imposta do jogo anterior, não, Luiz Carlos Carvalho? O Passo Fundo Futsal já apresentou seu recurso para garantir a decisão na Arena Comercial e precisa contar com o apoio da torcida e conquistar um grande título em casa, que é a Taça Farroupilha, contra o Guarani, que fez 2 grandes jogos contra o Russo Preto. Primeiro jogo o Guarani venceu,
O Russo venceu o jogo da volta, mas na prorrogação o Guarani venceu por 2-0, depois de perder por 3-1. Dantas. O Carvalho e o Mafessone aí que acompanha o futsal direto, principalmente o Mafessone aí, o Carvalho, esse time do Guarani sempre tendo confusão. Claro que o Passo Fundo foi multado por causa daquele torcedor, que não sei se é torcedor, né? Jogou um copo de água, não sei, cerveja, um chopp dentro da quadra, prejudicando o jogo, e aí o Passo Fundo levou uma multa. Então, isso já tem que deixar o torcedor alertado. Para participar da Liga Nacional, mesmo da Série Prata, cada copo de líquido jogado na quadra, a multa é de R$5.000. Por enquanto é 500 no Campeonato Gaúcho. E tem que cuidar na decisão com o Guarani, senão vai dar sururu, porque o Guarani ainda está em 1980. Né? Não consegue evoluir na parte compartimental, na parte, né, que sempre acaba dando uma confusão ou outra, né, com essa equipe aí de Espumoso, que, infelizmente, não estou inventando, basta relatar os fatos do passado que vem acontecendo. E não me toque agora na decisão, quase que deu de novo. Mas, graças a Deus, terminou tudo numa boa. E o Guarani, uma boa equipe, vem com tudo. Então, Passo Fundo que se ligue, porque já está engasgado com esse Guarani, né, Carvalho? Duas equipes têm uma rivalidade que é interessante, uma bela disputa. Guarani, que tem uma torcida apaixonada, né? O Índio lá de Espumoso, e o Passo Fundo Futsal com a torcida apaixonada, que tem que fazer diferença, lotar. Não pode sobrar um espaço vazio na arena comercial para a decisão. Futsal de salão, né? Futsal. Neste final de semana, em Carlos Barbosa, casa cheia. A presença do Carlos Barbosa e a decisão na Libertadores contra Sorocaba. E o detalhe, Sorocaba ficou com a taça, não, Dantas? Não. Não. Carlos Barbosa ficou com a taça. Heptacampeão. E eu quero ressaltar aí, Mafessone e depois Carvalho, o trabalho de uma pessoa que foi fundamental para esse título, que se chama Jarida Rocha. Quando nomearam o seu Clóvis Tramontina para ser o presidente de honra dos 50 anos da CBF, ele disse, o primeiro que eu quero aqui é o Jarico, senão nada feito. Aí, a partir daí que o Jarico aceitou, deixou os negócios dele com a mulher em Carazinho, a CBF começou a se reestruturar. E aí está o resultado. Disciplina, organização e, claro que dinheiro ajuda, né? Mas mesmo assim, os principais jogadores, que é o William Bolt e o Vilela, que veio a peso de ouro do Atlântico, acabaram não participando da final, Mafessone. Tu vê como é que é o futebol, né? Mas ajudaram a chegar lá, né? Ajudaram a chegar. E agora você fala, organização, e a estrutura, né? Então, no futsal também, o dinheiro é importante, né? Então, vamos guardar as proporções, seria o Flamengo, o Palmeiras, né? A equipe da CBF, que fez, como você disse, e com mérito chegou a essa conquista, né, Dantas? E a gente acompanhou cada momento desse crescimento da CBF contra o nosso time de Passo Fundo lá nos anos 90, que a CBF começou a ganhar títulos, e hoje é essa potência, né, de futsal. Muito bem. Nós vamos voltar um pouquinho à seleção brasileira. Não é? O que te pareceu, Luiz Carlos Carvalho, e vocês participantes aí, o Mafessone e Dantas, as escalações e os jogadores que participaram do jogo do último final de semana contra o Panamá? Tens aí, Luiz? Ô, seu Jorge. Momento. Não, antes do Carvalho entrar aí. Nós não podemos deixar de falar, se é para falar em seleção agora de novo, vamos falar, tudo bem. Mas o tênis brasileiro voltou a brilhar mundialmente, seu Jorge. João Fonseca ganhou mais uma, está nas quartas de finais, depois de 22 anos. E é a primeira vez que um atleta mundial, com 19 anos, entra nas quartas de finais de um torneio de Grand Slam, que é Roland Garros. Então, o João Fonseca, além de vencer o maior fenômeno do tênis mundial, Djokovic, venceu ontem o norueguês, né, que é Casper Ruud, por 3-2, de novo. Sai perdendo um game, um set, vai lá e busca e matou só na técnica e no preparo físico. Eu acho que isso temos que ressaltar, porque nós temos dois grandes tenistas na região, seu Jorge,
que já brilharam que nem o João, mas não chegaram tanto que nem o Roland Garros. Que é o Marco Daniel e tem um atleta de Carazinho, que me foge o nome agora, que também participa hoje, é um dos destaques na dupla masculina em termos de Grand Slam. Então, o tênis brasileiro está brilhando e tem tudo para que o João Fonseca seja um segundo Guga no tênis mundial. Sabe quem? Sabe quem nos mandou um abraço ontem? Me ligou e estava indo assistir o jogo do Internacional lá em Barueri? O Marcos Dalório, Marquinhos, que começou no 14 de julho e é médico hoje, né? Consagrado cirurgião lá em São Paulo. Então, mandou um abraço para ti, Dantas, para o Jorge, enfim, para todos nós aí. É grande amigo Marcos Dalório, né? Autor do livro Da Bola ao Bisturi. Doente no Colorado, foi assistir o jogo e disse que a filha dele e a mulher dele são mais fanáticas. Mas não foi bem ontem, né? Porque o Inter tomou como é que é? Um rodeão, né? Ontem, 3-1. E cabia mais, hein? Cabia mais nos 2 jogos da dupla Grenal, né? Sim, por favor. Se o adversário não tira o pé, é goleada na certa. Hein, Luiz? É um time que envolveu o Internacional literalmente na velocidade, sempre as laterais expostas. Chegava com uma facilidade, o time do Bragantino ficou barato. Em algum momento estava 4-0, aí foi anulado o gol do Bragantino. Aí 3-1 ficou na boa para o Internacional, perde tudo que estava acontecendo. E o Grêmio, que começou a 1000 por hora hoje, vai. Daqui a pouco o Grêmio esqueceu e acabou levando aquele gol no finalzinho, se perdeu. E aí levou a virada no segundo tempo, complicou de vez. Menos mal que o Vasco foi derrotado pelo Atlético Mineiro e o Grêmio não entrou na zona dos 4 últimos. Muito bem. Eu falava aí, Luiz Carlos Carvalho, dos participantes do jogo contra o Panamá pela seleção brasileira. Você tem anotado aí, você já teria praticamente, no seu entender, uma definição do time para começar a disputa da Copa do Mundo ou é muito cedo ainda? Eu não irei me surpreender se o Paquetá não arrumar um lugar nesse time do Brasil. Não irei me surpreender se o Paquetá não tiver um lugar na seleção brasileira. Mas a zaga titular é aquela que vai estar aí, que fez parte da Champions League. Marquinhos e Guimarães. É isso? Vamos ter essa zaga aí. A zaga ontem na reserva, né? Tinha uma zaga aí. Que errou o pênalti e foi consolado pelo outro, né? Aí a força do capitão. Escolhido o capitão, Marquinhos demonstrou aí a grandeza do capitão. Vamos juntos para a Copa do Mundo. Até porque no ano passado ele errou, né? E não é implicância, Luiz, Paulo Mafessoni, mas o Casemiro, meu Deus do céu, eu não consigo engoli-lo como meio-campista e capitão do selecionado brasileiro. Também não vejo muita coisa desse rapaz. Agora ele vai entregar a braçadeira para o Marquinhos, né, para a estreia na Copa do Mundo. Mas como foi falado, esse jogador do Botafogo, Danilo Santos, se ele arrumar um lugar, não sai mais do time, hein? Aí é que tá. Eu acho que esses 2 que você falou tem que jogar. Futebol é momento. Exato. E esse menino Eric? Fala. O Hendrick? Hendrick. Se fala muito bem dele. Ele tem muita vontade, a vontade de fazer aquele gol que não saiu ontem. É um jogador para esta e para a próxima Copa. É o caso também do Ryan. Muito bem, mas nós estamos nessa Copa, Luiz Carlos Carvalho. Não podemos pensar na próxima Copa. Nós temos que definir agora. Será que nós vamos chegar para a decisão realmente ou vamos ficar no meio do caminho, como dizem certos participantes do nosso programa? Pode ser um novo Kaká, que estava chegando ali junto com o grupo, que foi pentacampeão, né? Esse menino aí, o Hendrick. Mas é jogo a jogo, né? A gente já viu a seleção ser a melhor do mundo, 82, e não ganhou. Às vezes, Carvalho, eu fico me perguntando se nós não somos muito saudosistas. E até porque todos nós fomos da geração da Copa de 70, né? Quando o país inteiro se apaixonou. Não teve quem não se apaixonasse pelo Brasil, né? E aí a gente fica sempre com aquela... Né? Agora vai. E parece que os times dentro de campo não conseguem devolver a nós aquela paixão que nós tínhamos pela seleção brasileira. A gente torce, evidentemente que torce, mas não tem mais aquela pegada que tinha. O que falta para nós voltar a se apaixonar novamente pela seleção brasileira, hein?
Ganhar a Copa. Ganhar a Copa, que essa é a primeira da etapa de redes sociais. Quando a gente ganhou, não tinha rede social. Quem sabe para formar esses novos torcedores que estão vindo agora, essa conquista seja para criar de vez a paixão pela seleção brasileira. Vocês assistiram um documentário que está passando aí agora sobre a Copa de 70? Vale a pena, viu? Excelente. Na Netflix. Eu acho que o grande nome da Copa para esse recomeço da seleção, e principalmente começou pela CBF, essa esculhambação que sempre foi um mundo do crime, sempre esteve dentro da CBF, que é desvio de verba, teve gente presa, tem gente que não pode sair do país, que senão vai ser preso. E aí, ó, Carlos Ancelotti, para mim, é o grande nome. O Brasil, para mim, não passa da terceira fase. Na minha opinião, seu Jorge, não fica largando piadinha aí, porque eu assumo o que eu falo. Fui eu mesmo que falei e acho que não vou mudar de opinião. A touca serviu, fica com ela. Não, então tá. Então, respeita a minha opinião. Ó, para a próxima Copa, talvez o Brasil melhore um pouco. Mas se surgir algum outro talento. Fora isso, não vejo grande coisa, porque tem outras equipes na Europa que estão bem mais evoluídas. Muito bem. Campeonato Brasileiro de Futebol. A dupla Grenal, 14º lugar para o Internacional, 16º para o Grêmio. Pontuação idêntica para Internacional, Santos e Grêmio. 21 pontos. Faltam 24 pontos depois do Campeonato Mundial. Faltam 24 pontos. Para quê? Vocês sabem para quê, não é? Sabe, né, Luiz Castro? Troféu 45. É, o tal de 45 para fugir da zona do rebaixamento. O que parece para você? 48, diga. Aquele da Bocha, né? Agora ficou. Eu tive que trazer o João da Bocha ali, o João da Bocha aí para falar sobre. Agora é o troféu 45, barbaridade. Não fala, que senão o seu Jorge traz ele de novo. Tem alguma diferença com ele? Não. Voltando é apenas uma pergunta. Carvalho, o Grêmio e o Inter estão na situação porque é o reflexo de suas administrações. O Inter deve mais de 1 milhão a médio e longo prazo. E a curto prazo não baixa de 400 milhões. Não tem patrocinador oficial e não tem o que vender do jogador. Que vai vender quem? Não tem um brilhante ali. E o Grêmio, que conseguiu uns brilhantes com esse novo treinador português, a hora que vender 2, meio campo e mais um outro jogador, acabou o time do Grêmio. Ainda mais se o Arthur tem que voltar para a Itália. Aí sim, o Grêmio vai ter junto com o Inter para a segunda divisão. Dantas, me diz uma coisa, mas não existe jogador no Brasil melhor do que aqueles 2 argentinos que o Grêmio trouxe para o meio de campo? Por favor. Tal de Nardoni e outro lá que joga de boca aberta lá, o Léo, não sei o que lá. Mas que coisa triste ver jogar. E quem contrata isso aí? É o melhor. E o treinador me tira o Mac no jogo, o melhor jogador em campo. Não dá para entender esse futebol, Carvalho. O Grêmio tinha um problema que era o goleiro. Resolveu o goleiro. Agora tem que resolver os demais problemas. E o Internacional não tem o goleiro ainda. Um punhado de problemas tem o Grêmio ainda. E outro tanto tem o Internacional, né? Não tem goleiro, não tem zagueiro, não tem time para enfrentar os pretendentes ao título do Campeonato Brasileiro. Aliás, pretendente a Libertadores da América, Sul-Americana. A dupla Grenal está abaixo do que se pensa realmente. Olha, Grêmio e Internacional faziam tremer os clubes do centro do país há não muito tempo atrás. E depois o debacle foi geral. Mas um detalhe, quantos jogos Inter e Grêmio passam sem levar gol? Todo jogo, um gol pelo menos, o Inter e o Grêmio acabam levando. E até esse momento, o técnico do Internacional está sendo mais capacitado que o técnico do Grêmio. Porque o técnico do Grêmio tem nomes, tem jogadores melhores. E não está fazendo jogar. O Internacional, o cara está tirando leite de pedra, minha gente. Vamos combinar. O Inter não tem ninguém em casa, hein? O último jogo dos nossos representantes e dos pretendentes ao título aconteceu neste final de semana. Para a Copa do Mundo, praticamente 40 dias. Palmeiras é o líder absoluto com 41 pontos. Veja aí na tela, confira comigo.
41 pontos em 17 gols marcados. O saldo de gols 17, é 30 gols marcados, 17. Flamengo tem 31 gols marcados com 34 pontos e 15 de saldo. Fluminense é o terceiro colocado com 31, o seu Fluminense, Luiz Carlos Carvalho. E o Atlético Paranaense, do Odair Hellmann, não canso de dizer, treinador de futebol rejeitado por aqui, não é? Esquecido pela dupla Grenal, e é o quarto colocado com 30 pontos. Bragantino tem 29, é o quinto. Bahia e Coritiba dividem a sexta e sétima posição. No saldo, 26 pontos. Veja que Coritiba e Atlético Paranaense fazem uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro e estão entre os 8 melhores da competição, Luiz Carlos. O impressionante é a dupla Grenal estar atrás de algumas equipes que até agora não conseguiram convencer e estão à frente da dupla Grenal. Vitória é um deles, o Botafogo, e o Cruzeiro, que veio de uma arrancada triste e está aí num projeto fulminante, não é? E o Coritiba também, à frente dos dois. Exato. O Coritiba arrancou bem. Eu me refiro ao Cruzeiro. O Cruzeiro estava lá na zona da degola e tal, de repente deu um pulo, saltou, está na 11ª posição com 24 pontos. E Paulinho. outro que pode complicar, se a dupla Grenal não se ligar, é o Remo. Porque agora já está com 18 pontos, quase saindo da zona do rebaixamento e venceu o São Paulo por 1-0. Aonde o Grêmio não ganhar o próximo compromisso, que é com o Mirassol, lá em São Paulo, e o Inter não vencer o Cruzeiro em casa, que não é difícil, e o Grêmio vencendo, o Remo sai do rebaixamento e joga um da dupla Grenal para dentro do buraco junto com o Santos. Então, para mim, o virtual campeão já é o Palmeiras. O resto não alcança mais, não adianta querer me convencer diferente. Até porque vem a janela, muitos jogadores, principalmente da dupla Grenal e Grêmio principalmente, vão ser vendidos. E aí, de onde é que vão tirar dinheiro para substituir se estão devendo uma vela para cada santo e uma caixa mundial? E o pior é que vão vender os talentos para investir, pagar dívida referente àqueles que não jogam absolutamente nada. Tem pouca qualidade, e essa pouca qualidade será vendida? Como é que vai se superar a dupla Grenal? Como é que vai encontrar alternativa para escapar do rebaixamento? Vamos ficar só com o gauchão? Era menosprezado? Ninguém queria ser o responsável pelo título e tal. Ganhava o integrante da dupla Grenal e o outro dizia que era o prenda minha e assim vice-versa, não é? Então, será que não vamos fazer um time de futebol para disputar um título a nível nacional? Ou vamos esperar a próxima década? A gente voltou para os anos 60 e não tínhamos ganhado nada aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Dados estatísticos é com Luiz Carlos Carvalho. E o nosso tempo esgotou. Carlos Dantas. Aquele abraço, eu não quero saber de seleção em dupla Grenal. Eu sou João Fonseca, que no meio da semana joga a próxima contra o Jakub Menski, um tcheco, que está bem classificado também. Então, sou João Fonseca até final, independente se for campeão ou não, porque ele só em vencer o jogo, para mim, ele já ganhou a Copa, né? Roland Garros, o torneio de Roland Garros. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Paulo Roberto Mafessoni. Não posso deixar de registrar que, mais uma vez, com muito sucesso, se realizou o 39º Carijo da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões. Levou 39 anos, mas o pessoal do Carijo reconheceu e concedeu a Hermes Garcia dos Santos o título de presidente de honra para aquele que foi o primeiro idealizador do primeiro Carijo. Valeu, meu amigo Hermes. Grande abraço, sucesso sempre. Prazer, Luiz Carlos Carvalho, inteiro no programa. Obrigado pelo convite, até a próxima. Vamos acreditar. Vamos lá para o Hexa Brasil. E uma pergunta que fica para você, meu caro telespectador, e para os integrantes da bancada. Você já fez a vacina contra a influenza? A influenza está levando vidas. Nós não queremos que isso aconteça com você. Procure uma unidade básica de saúde, faça a vacinação. E o reforço contra a Covid-19 não faz mal para ninguém. Nós amamos vocês. Um grande abraço e até a próxima, com certeza.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.